Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 9, e darmos assim continuidade a essa série de exposições que muito tem me edificado e espero que também esteja trazendo algum tipo de edificação da parte do Senhor ao coração dos irmãos, ao coração da nossa igreja. Eu quero convidar você, antes de fazermos a leitura do capítulo 9, a lermos um versículo do capítulo 8, versículo de número 27. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, o capítulo 8, versículo de número 27. E em seguida, então, nós continuaremos a leitura do capítulo 9. Juízes, capítulo 8, versículo 27. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler então todos juntos Juízes 8, 27. Vamos lá? Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Agora eu farei a leitura do capítulo 9, e nós vamos seguir então a leitura, primeiramente até o verso 21, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém João, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste, proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão.
Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer. Ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos nos colocar na presença de Deus nesse instante. Querido Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, e rogamos, Senhor, que o Senhor, de forma graciosa e misericórdia, como sempre tem feito aqui nesta casa, nesse local, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Fale conosco por meio do nosso culto, fale conosco por meio da pregação da Tua palavra, porque cremos na pregação, cremos no poder da Tua palavra, cremos, ó Deus, no agir do Teu Espírito Santo por meio da pregação da Tua palavra. Por isso, ó Pai, é um momento que nós precisamos de Ti, Senhor, para que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto a ouvir a Tua voz nessa noite, e que eu possa apenas, ó Deus, ser o canal, ser o instrumento para que o Senhor nos fale, ó Senhor, nessa noite. É o que desejamos e por isso pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra emboscada é uma palavra que nos remete a uma armadilha, a um laço, a algo relacionado a uma atitude astuciosa. E ela aparece também na Bíblia, ela aparece também no Antigo Testamento. E toda vez que ela aparece com esse sentido mesmo, de alguém tentando armar algo contra outra pessoa ou contra alguém. O capítulo 9 de Juízes, ele está repleto dessa palavra. Nós não lemos a passagem que aparece bastante, mas ela está do versículo 22 até o versículo de número 42. E ela aparece várias vezes. Essa palavra revela muito bem o sentido dessa passagem, que não é uma passagem sobre Abimeleque especificamente, mas ainda é o encerramento do ciclo de Gideão, que começou no capítulo de número 6. Gideão era aquele que nós vimos, que foi escolhido por Deus, foi chamado de valente para libertar o povo de Israel dos midianitas. E de um líder hesitante, alguém que não queria muito, alguém que não tinha tanta certeza do poder de Deus, ou se Deus estava com ele, Gideão se transforma num líder vitorioso, mas de um líder vitorioso ele se transforma em alguém que fez o povo de Israel voltar ao início dos seus pecados. Ora, o povo havia se colocado nessa posição de juízo diante de Deus por causa da sua idolatria. Gideão liberta o povo, mas no final ele faz com que o povo caia no pecado de idolatria. É por isso que eu pedi que você lesse junto comigo o capítulo 8, versículo 27. O que diz aí? Diz aí que essa estola sacerdotal que Gideão fez veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. A gente poderia substituir essa palavra por emboscada. Não é a mesma que aparece no capítulo 9, mas possui o mesmo sentido. Então o que ele está nos dizendo é que isso gera uma emboscada para Gideão e para sua casa. E é justamente sobre isso que a gente acaba vendo ao longo de todo o capítulo 9. Mas não é só Gideão e a sua casa. O povo de Israel está caindo numa emboscada. E essa emboscada não é a emboscada de Abimeleque, ou a emboscada de um certo grupo, mas é a emboscada dos inimigos do Senhor. A emboscada da descendência daqueles que querem agir contra o povo de Deus. Desde o início, lá na queda, em Gênesis capítulo 3, o Senhor falou à serpente que por inimizade entre o descendente de mulher e o descendente da serpente. Haveria o descendente de serpente e tentaria atacar o calcanhar, mas haveria um descendente de mulher que pisaria sobre a cabeça da serpente. O que nós acompanhamos de Gênesis capítulo 3 em diante, na história da salvação de Deus, é o contraste dessas duas descendências. A descendência da serpente, os inimigos de Deus estão sempre tentando tumultuar, atacar, levar o povo de Deus à perdição. E nós precisamos estar vigilantes então a isso, porque nós estamos diante de emboscadas na nossa peregrinação cristã. Esse termo peregrinação é usado pelo apóstolo Pedro nas suas cartas. Nós somos peregrinos, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma viagem, mas há perigos nessa viagem. E nesses perigos nós encontramos algumas emboscadas. É por isso que eu gostaria de convidar você nessa noite a manter a sua Bíblia aberta
E que pudéssemos, então, olhar para esse texto. Se é um texto que fala tanto de emboscada, que fala de laço, que fala de armadilha, quais são as emboscadas, então, que precisamos ficar atentos como povo do Senhor? E como Deus se faz presente através delas, tá bom? Em primeiro lugar, a primeira emboscada, a primeira armadilha que nós conseguimos ver aqui nesse texto é a emboscada da idolatria. Ela é o cerne, ela é o que faz Gideão e a sua casa cair em um laço. O éfode, ou a estola sacerdotal, se tornou um laço, uma emboscada para a casa de Gideão. E é então que o povo de Israel retorna à idolatria. E retornando à idolatria, Gideão constrói uma vida de rei, mesmo dizendo que não queria ser rei. Lembrem disso que nós vimos, no final do capítulo 8, domingo passado. O povo queria que Gideão fosse rei, mas ele disse: não, o Senhor vos reinará, o Senhor será rei sobre vós. Mas a atitude que ele faz de trazer uma estola sacerdotal para si, trazendo a função de sacerdotal para si, e depois as suas ações, ao ter um harém, ao ter 70 filhos, parece muito com a atitude de um rei. Era muito comum o rei ter muitos filhos. Era muito comum o rei ter várias mulheres. Era muito comum naquela época um rei ter uma concubina. E dessa relação com uma concubina, que estava em Siquém, nasceu um filho. E esse filho tem por nome Abimeleque. O que significa Abimeleque? Meler é rei. Abi, meu pai. Meu pai é rei. Nome irônico, né? A que se refere o nome Abimeleque? Será que Gideão, ao dar esse nome, ele estava querendo dizer meu pai celestial é rei? Tentando trazer esse reforço daquilo que foi a declaração dele para o povo de Israel? Ou será que isso é uma declaração daquilo que ele foi de fato? Ele teve uma vida de rei. Talvez não exercesse a função de rei, mas ele teve uma vida de rei. O fato é que isso tudo, todos esses acontecimentos que ocorrem no final do capítulo 8, são resultado, são consequência da idolatria. E essa idolatria se faz então presente no início do capítulo 9, na cidade em que anteriormente era a cidade de adoração a Deus. Nós vemos no começo do capítulo 9 que Abimeleque foi a Siquém. Que cidade é essa? Por que essa cidade ela é tão importante? Siquém foi um local de adoração a Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, nos diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. É então que nós vemos no local de adoração, olha a importância disso, o texto de Gênesis está nos dizendo que foi nesse local onde o anjo do Senhor falou para Abrão que toda a terra de Israel pertenceria a ele. É o local onde é afirmada uma promessa da aliança. Mas o que estava acontecendo em Siquém? Você pode olhar na sua Bíblia, aí no versículo de número 4, que quando Abimeleque ele vai falar com seus irmãos, e seus irmãos o apoiam, diz o versículo 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de quem? De Baal-Berite. Siquém, a cidade onde Iavé, o Deus da aliança, havia prometido a terra prometida a Abraão, se tornou a terra da aliança de Baal, de um outro Deus, do Deus cananeu. Berite é a aliança de Baal. O local que deveria ser o local de representação da aliança do Senhor, se torna o local da aliança de Baal. Tudo isso ocasionado pela idolatria. O povo de Deus caiu numa emboscada, caiu no laço da idolatria. E o laço da idolatria é o laço que nos persegue. É o laço que persegue o povo de Deus, não só na época bíblica, é o laço que nos persegue até hoje. Há um problema em nosso coração. O nosso coração é idólatra. Já citei uma frase de Calvino aqui para os irmãos, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E não é porque a gente não adora uma estátua ou uma figura de gesso, de
pedra, que a gente não seja idólatra. Quando nós buscamos satisfazer a nossa vontade, ao invés de satisfazer a vontade do Senhor, nós caímos no pecado da idolatria. O que nós acabamos de cantar? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Venha, o teu reino venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O desejo daquele que é discípulo, daquele que faz parte do povo de Deus, é satisfazer a vontade do seu rei, satisfazer a vontade do seu Senhor. Mas nós, muitas vezes, temos uma inclinação a fazermos a nossa vontade, a fazermos o nosso querer. E quando as expectativas não são conforme aquilo que a gente quer, a gente sofre. O sofrimento bate à porta. E nós buscamos alguma forma de tentar mudar isso. Então, se as coisas não estão indo bem na nossa vida, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vai tentar mudar a circunstância, vai tentar mudar a gente, vai fazer alguma coisa porque a gente não quer encarar esse sofrimento. Mas o que o Evangelho nos mostra é que nós podemos nos alegrar no Senhor, nos satisfazer no Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. Agora, quando a gente deixa de foco o Deus da aliança, quando a gente perde a noção de quem nós somos diante do reino de Deus, aí nós começamos a cair numa emboscada, a querer buscar os nossos direitos, os nossos desejos em primeiro lugar, as nossas ambições, e o reino de Deus se perde. O caminho que nós vamos trilhar, se nós não tomarmos cuidado com a emboscada da idolatria, é a emboscada da escravidão. Nós somos escravos. Ontem, o pessoal do Clube do Livro estava falando justamente sobre isso, comentando o livro que eles estão estudando, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. E no livro fala isso, o Bibo fala isso no livro. Nós temos uma escolha. Ou nós nos tornamos escravos do pecado, ou nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas que liberdade é essa? É a liberdade de servirmos ao Rei da Glória. Não existe essa ideia propagada no mundo de que nós devemos ser livres para fazermos o que quisermos. Isso aí não existe. Isso é um laço, isso é uma armadilha que vai levar o seu coração para a idolatria, de fazer com que você faça, de que você levante, de que você trabalhe enquanto eles dormem, de que você tente mais, busque mais, alcance um padrão de consumo igual as pessoas tentam te colocar, igual o algoritmo tenta te levar a fazer. E você vai ficar correndo atrás do vento, enquanto você não redirecionar o seu coração. Você precisa derrubar os ídolos. Nós encerramos a mensagem do domingo passado sobre isso. Nós precisamos derrubar os ídolos. Precisamos derrubar o ídolo de Baal. O povo de Israel teve o ídolo de Baal derrubado por Gideão, mas ele mesmo reconstruiu. E aqui nós estamos no começo do capítulo 9 e o povo está aí. Caiu na emboscada da idolatria. Outra emboscada, meus irmãos, que nós devemos ter cuidado é a emboscada do orgulho. E aí nos vem a figura de Abimeleque. Abimeleque era filho de uma concubina, não era a esposa de Gideão, mas recebeu esse nome, a razão nós não sabemos, mas o fato é que Abimeleque não morava com seus irmãos. A forma como o final do capítulo 8 mostra e cita a figura de Abimeleque, mostra que ele era alguém excluído da sua família, longe dos seus irmãos. Esse excluído, esse alguém insignificante, porque era filho de uma concubina, resolve então ser rei. E faz uma trama para ser rei. Ele faz isso convencendo seus irmãos que moravam em Siquém. Chega para eles e pergunta, o que é melhor? 70 de Gideão ou Jerubaal, 70 deles governarem sobre você, ou um só, que é sangue do sangue? Eu sou sangue, eu sou brother de vocês. Estamos juntos, é nós. Eu tenho que reinar sobre vocês, não os 70 de Gideão. E o Senhor fala, tem razão. Pega aqui, vamos pegar um dinheiro aqui do templo de Baal, pega e faz o que você quiser. E o texto nos diz que ele levanta homens levianos.
homens atrevidos para a sua empreitada. E então, para ser o cabeça, e guarde essa palavra, cabeça, Abimeleque mata seus irmãos sobre o alto de uma pedra. Também guarde essa palavra, pedra. Sobre uma pedra, Abimeleque mata os seus irmãos. E tudo isso para alcançar uma posição de reinado. É então que aparece no final do versículo 6, final do versículo 5 e no versículo 7, a figura de Jotão. Jotão é um dos filhos de Gideão que acabou escapando, que conseguiu sobreviver ao massacre da sua família. Se Abimeleque significa meu pai é rei, Jotão significa o Senhor é íntegro. E isso revela muito a figura de Jotão como uma figura profética. Ele então vai, e ao perceber que Abimeleque havia agora sendo o rei, como diz o seu nome, ele era agora o próprio rei, ele então se coloca e dá então uma parábola que nós vimos aqui, né, que foi colocado aí no título, né, da edição Almeida atualizada, o apólogo, um tipo de defesa, mas é mais uma história em que ele se coloca, e nessa história de caráter profético, ele fala sobre essas figuras das árvores. Obviamente que dá para a gente entender quem é o espinheiro. O espinheiro é Abimeleque. Mas o interessante é que todas as outras árvores, que são boas árvores, árvores que eram importantes para o povo de Israel, nenhuma se atreve a reinar sobre Israel. Nenhuma quer. Cada uma quer fazer aquilo que é melhor para ela. Cada uma quer seguir a sua pretensa vocação, mas nenhuma quer reinar sobre Israel. O espinheiro diz, então tá bom, vocês querem que eu reine? Então se acheguem à minha sombra. A sombra que um espinheiro dá é questionável. Aproximar-se de um espinheiro, mais questionável ainda. Mas é então que Jotão usa essa linguagem e faz uma profecia, então, no final do versículo 20, versículo 19, né? Se o que vocês fizeram com os meus irmãos, e se fizeram o correto, pondo Abimeleque como rei, ok, sejam felizes vocês. Mas se isso não foi, então que caia fogo de vocês entre vocês. Que vocês mandem fogo para Abimeleque, que Abimeleque toque fogo em vocês. A pergunta que fica, imagine que você é o público original dessa passagem. Imagine que você está lá ouvindo essa história, lá no século X, século XI, no período do reinado de Davi, e provavelmente essa história foi escrita e foi passada. Imagine que você nunca leu o restante dessa passagem. A pergunta que fica é, a história vai seguir os ditames de Abimeleque ou os ditames de Jotão? Vai seguir da forma como Abimeleque quer, que ele seja o rei, que ele seja o cabeça, que ele esteja lá no alto, que ele domine sobre tudo, ou vai seguir aquilo que Jotão acabou de falar? E vai acontecer emboscadas, vai acontecer fogo sobre fogo. O que vai ocorrer? Quando a gente olha o versículo 21, e quem ouviu essa história a primeira vez, pensou, bom, vai seguir os ditames de Abimeleque, porque Jotão fugiu. Ele falou, mas no final ele acabou fugindo. Ele fugiu e habitou em outro lugar por temer, diz o texto, o seu irmão Abimeleque. Mas tudo acontecendo, meus irmãos, numa tentativa de ser o cabeça, numa tentativa de buscar aquilo que é melhor para si. Depois, então, chegamos na próxima passagem em que Gaal é uma pessoa que também tenta se colocar nessa posição presunçosa ou orgulhosa. Ele tenta dizer que vai conseguir derrotar Abimeleque. E então ele é posto à prova. E então Abimeleque dá o castigo. Tudo isso está alinhado a um sentimento perigoso, um sentimento chamado orgulho. O orgulho, ele é um dos pecados que nós podemos simplesmente aceitar, porque não é um pecado tão evidente assim. Não é um pecado tão escandaloso assim como muitos pecados que a gente combate ou até disciplina de maneira pública. Mas o orgulho é um pecado extremamente perigoso. O orgulho, ele nos faz cegar a respeito do pecado. O orgulho nos faz cegar a respeito dos nossos próprios relacionamentos. O orgulho faz com que a gente queira ser o maior, quando Jesus nos chama a sermos os menores e servos de todos. Nós vimos isso na escola dominical nessa manhã, o presbítero Paulo citou, o estudo que nós fizemos, e nós falamos um pouco sobre isso, sobre essa questão do orgulho. Muitas vezes a gente se sente ofendido, e quando a gente se sente magoado com algumas pessoas que fazem o mal contra nós,
a gente pensa assim: nossa, aquela pessoa fez isso comigo, eu nunca faria isso com ela, jamais cairia nesse pecado. Essa pessoa que pecou contra mim, mas eu nunca pecaria contra ela desse jeito. Será? Será que você não cairia nesse pecado? Será que você não se inclinaria para esse pecado? Você está tão por cima assim? Nós estamos tão por cima? Nós precisamos ter cuidado com o orgulho. Eu preciso ter cuidado com o orgulho. Os pastores, os líderes precisam ter cuidado com o orgulho. Porque a palavra nos adverte: aquele que está em pé, que tenha cuidado para que não caia. Nós talvez tenhamos certas tendências a que determinadas coisas a gente não tenha problema. Tem gente que não tem problema com finanças. Tem gente que não tem problema na sua sexualidade. Tem gente que não tem problema ao assumir cargos com poder. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem que lidar com isso. E às vezes você não tem, mas talvez, quando você é colocado à prova, você acabe percebendo que você tem. E aí você vai acabar no pecado que você tanto criticou. Vai acabar estando na mesma posição daquela pessoa que você tanto julgou. Nós precisamos ter cuidado com o orgulho, porque a soberba, ela precede a queda. E Abimeleque, a figura que aparece aqui nessa passagem, é uma figura extremamente orgulhosa. Diante da possibilidade que ele teve, ele fez de tudo para assumir o poder, para reinar, para ser o cabeça. Mas algo estava esperando. Mas por enquanto parece que as coisas estão caminhando sobre o ditame de Abimeleque. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, não só com a emboscada da idolatria, mas também com a emboscada do orgulho. Vamos seguir a leitura do texto. Eu quero mostrar para os irmãos agora mais uma emboscada que esse texto nos revela. Agora, preste atenção que eu vou pedir que você leia alguns versículos comigo a partir de agora. Vamos ler a partir do verso 22 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 9, 22 em diante. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Leia comigo agora o versículo 25. Vamos lá? Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Vou continuar a leitura. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu, o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque. Ele diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Vamos ler o versículo 32, meus irmãos, vamos lá? Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Continuando. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saído contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Leia comigo agora o versículo 34. Levantou-se, pois, de noite, Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém
em 4 grupos. Vou continuar. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Leia o versículo 36. Vendo aquele povo... Continuar então. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Saí, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Leia comigo, meus irmãos, o versículo 43. Que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e o pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou, e a pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou da sua ramada, e seguiram Abimeleque, e a puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Até aqui, meus irmãos, aqui nós chegamos em a emboscada da aversão. Aqueles que eram os apoiadores de Abimeleque se tornaram seus inimigos. E então Abimeleque começa uma jornada de emboscadas uns contra os outros. Primeiro, nós vemos que Siquém dá emboscadas em relação a Abimeleque. Depois nós vemos Gaal tentando suscitar algum tipo de emboscada em relação a Abimeleque. Depois Zebu, o líder, o prefeito da cidade, dizendo para Gaal: olha, se você consegue mesmo, se ponha de emboscada contra Abimeleque. Versículo de número 32. Faça isso. E então Zebu, de maneira astuciosa, como diz o texto, fala para Abimeleque: ponha-se de emboscada contra Gaal. E então nós temos uma nova emboscada, e essa emboscada acontece contra Gaal, e Gaal perde a batalha. Falou tanto e fez tão pouco. E assim, no versículo 43, a emboscada ocorre contra Siquém. De emboscada em emboscada, a sangue, a violência, e o povo de Deus vai se destruindo. E eu queria chamar esse aspecto, esse fato, para os irmãos. Porque se os irmãos estão acompanhando a leitura do livro de Juízes, vocês estão percebendo uma decadência progressiva do povo de Deus. O povo de Deus está se dividindo, se degladiando cada vez mais. E o final do livro de Juízes é o escândalo que nós conhecemos do episódio da concubina. Do episódio em que 11 tribos de Israel praticamente destroem uma tribo do povo de Deus. Tudo isso está seguindo um processo que começou desde o capítulo 5, quando algumas tribos não seguem Débora e Baraque. Depois, no capítulo 6, com Gideão, alguns efraimitas ficam chateados com Gideão, porque não o chamaram contra a batalha dos midianitas. Ele só chamou os 300. E agora nós vemos o povo de Deus se matando em Siquém. Abimeleque fazendo essa matança de 1000 homens e mulheres. E lembra do fogo que Jotão havia falado?
Esse fogo está aparecendo aqui, no final dessa passagem, nos versículos 49. Foi colocado fogo nessa torre. Agora repare no nome dessa torre. O nome dessa torre aparece no versículo 46. No templo de El-Berit, ou de Baal-Berit. O templo que havia financiado Abimeleque foi o templo queimado por Abimeleque. Essa é mais uma das ironias que nós encontramos no livro de Juízes. Aqueles que financiaram Abimeleque a fazer a sua empreitada de ser o cabeça sobre o povo, estavam agora sofrendo as consequências da sua idolatria e da sua atitude ruim. Fogo recaiu sobre eles, assim como Jotão havia profetizado. Mas isso, irmãos, revela esse caráter que eu estou tentando destacar para os irmãos. Essa divisão, essa aversão que está sendo ocasionada e retratada aqui. O povo de Deus, nós estamos falando do povo de Deus aqui, se degladiando, brigando entre si. O Senhor nos diz aqui nessa passagem, no começo, de que foi o Senhor que suscitou esse espírito de aversão. E o povo estava caindo nessa principal emboscada. Nós, como povo de Deus, temos que ter cuidado para não cairmos nessa emboscada. A emboscada de termos brigas uns com os outros. O Senhor nos chamou para sermos um, e nós estamos constantemente nos dividindo. O Senhor Jesus nos chamou à unidade, e muitas vezes nós estamos caminhando em fragmentação. Isso tanto no sentido de comunidade local, quanto no sentido macro, no sentido da igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Nós nos degladiamos com tantas coisas, com tantos assuntos que às vezes não mereciam tanto da nossa energia, comparado com coisas que nós precisamos fazer, com que nós precisamos pensar. E isso revela muito do que está no nosso coração. Qual é a nossa principal preocupação como igreja? Hoje, qual é a nossa principal preocupação? Com o que nós juntos devemos lutar? Com o que nós juntos devemos partilhar? Qual é a nossa essência? Qual é a nossa missão como igreja presbiteriana do bairro Aviário? Qual é a nossa visão como igreja cristã dentro da comunidade dos santos espalhada por toda a terra? Nós devemos ter cuidado, porque uma das consequências do pecado é a divisão, é os conflitos, é a aversão. E isso se faz presente tanto nos nossos relacionamentos mais próximos, como também na nossa própria constituição, enquanto igreja do Senhor. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, também com essa emboscada. Irmãos, uma quarta emboscada que nós precisamos ter cuidado é a emboscada do castigo. Idolatria, orgulho, divisão, aversão, são pecados. Mas todos os pecados, eles têm consequências. E um texto em que aparentemente Deus está tão ausente, Deus começa a se fazer presente de uma forma muito mais viva, e nos fazendo entender que Ele estava durante todo o processo. Agora vamos ler do versículo 50 até o final do capítulo, que nos diz assim: Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então se chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Chegamos ao final da história e parece que as coisas não seguiram os ditames de Abimeleque, mas seguiram os ditames de Jotão, o fujão, o profeta que falou e depois fugiu.
É o profeta que é falado, é o nome que é citado no final dessa passagem. Lembra que eu pedi para vocês guardarem duas palavras? Cabeça e pedra, né? Abimeleque, filho de uma mulher insignificante, no alto de uma pedra, matou 70 irmãos para ser o cabeça, seu rei. Siquém, nos montes altos, armou emboscadas para acabar com o cabeça Abimeleque. Abimeleque procurou, então, pelos montes, por cima, derrotar Siquém. Mas então, querendo conquistar uma outra cidade, uma mulher insignificante lança uma pedra e esmaga a cabeça de Abimeleque. Olha só como é que terminou esta história, né? Tudo culminou para que voltasse a uma imagem do início. Tudo culminou. E no momento em que a gente poderia se perguntar onde estava Deus, Deus estava presente em todo esse processo. E foi Deus que fez isso acontecer, como diz o versículo de número 56. No final, prevaleceu Jotão. Mais do que isso, no final, prevaleceu o Deus da aliança. Não houve Baal, não houve aliança de Baal, não houve dinheiro de Baal, não houve exército, não houve astúcia de Abimeleque que fosse párea ao mandato soberano do Senhor, do Deus de Abraão. Nada pôde parar. E então tudo veio acontecer de uma maneira irônica e de uma maneira humilhante para Abimeleque. Abimeleque pede que o seu escudeiro mate porque ele não queria ser morto por mulher. Lembra do que nós vimos no capítulo de número 4, com Débora? O que aconteceu com Císera? Uma mulher o matou, Jael. O comandante poderoso dos 900 carros de ferro foi morto por uma mulher. E aconteceu a mesma coisa por Abimeleque. Tão astucioso, tão esperto, foi morto por uma mulher que lançou uma pedra. Nós não sabemos nem o nome dela, mas foi ela, um instrumento de Deus, para que a justiça fosse feita. Assim, meus irmãos, as emboscadas aconteceram. O povo de Israel sofreu a emboscada do castigo. Abimeleque sofreu a emboscada do castigo. E isso nos ajuda a perceber o quanto que nós devemos ter cuidado com a mão de Deus pesando sobre nós, pesando sobre o seu povo. Por isso, meus irmãos, eu quis compartilhar nessa noite sobre essas emboscadas, as quais nós devemos ter cuidado. Mas é necessário, meus irmãos, além de lembrarmos que nós devemos fugir da emboscada da idolatria, da emboscada do orgulho, da emboscada da aversão e da emboscada do castigo, é importante nós lembrarmos uma verdade fundamental para nós. Cristo Jesus nos livrou do maior laço, da maior emboscada que nós havíamos caído. Há uma emboscada a qual homem nenhum não consegue sair. Há um laço, há uma armadilha que nos prende e da qual a gente não consegue se libertar. Mas o sangue do Cordeiro nos libertou. O sangue do Cordeiro nos libertou da escravidão do pecado, da armadilha de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E glória a Deus por isso. Mas a história não acaba aqui. O que o Senhor tem nos chamado a fazer é uma missão que consiste em nós batalharmos pela fé. Os irmãos lembram da primeira passagem que foi lida nesse culto, pelo presbítero Paulo? Efésios capítulo 6, os versículos 10 a 18, que fala que nós devemos tomar de uma armadura. Nós temos um capacete, nós temos uma espada, nós temos que calçar as sandálias do Evangelho da Paz, nós temos um escudo, nós temos uma couraça, nós somos soldados. Deus não apenas quis tirar a nossa alma do inferno, Deus nos chamou para uma batalha, Deus nos chamou para sermos soldados. A mensagem do mundo pós-moderno de hoje é: tenha conforto, busque o seu bem-estar, busque o prazer. A mensagem do Evangelho é: seja um soldado e busque a vontade do Senhor. Busque se armar da armadura de Deus. Deus está te dando vida para você batalhar pela vida.
Deus está te dando a sua palavra para você usá-la. Deus está te dando fé para você usar. Deus está te dando justiça para você usar a justiça. Deus está te dando salvação para você proclamar a salvação. Deus está nos dando o evangelho para que esse evangelho seja levado adiante. E por isso que nós podemos e devemos fazer uso das armaduras de Deus para cumprirmos a nossa missão, porque somos o povo do Senhor. E como povo do Senhor, como um exército, nós precisamos estar vigilantes, bem de manhã, como a gente cantou, sem cessar, vigiando e orando. A vigilância, a oração, é as armas que o Senhor tem nos dado também nessa batalha, para nos livrarmos das emboscadas, para nos livrarmos das armadilhas. O inimigo está à espreita. É Efésios 6 que nos fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E é essa luta que nós devemos encarar. Essa luta começa dentro de nós. Essa luta começa no nosso coração. Mas é uma luta a qual nós temos a certeza da vitória, porque Cristo Jesus nos livrou da maior emboscada que nós já tínhamos caído. E o que nós vamos fazer daqui a alguns instantes, no ato de Santa Ceia, é lembrar que Ele nos libertou dessa grande emboscada. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer essa mensagem a você, para te lembrar que mesmo no momento mais difícil, mais sangrento, mais odioso, no momento da guerra, no momento do sangue, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, Deus está presente. O capítulo 9 caminhou e a gente poderia pensar, onde é que está Deus nisso tudo? E Ele aparece. Tudo foi combinando de uma maneira irônica, mas sobre os cuidados do Senhor. E esse texto está para nós, para lembrarmos que do Senhor era a guerra e que nós somos o seu povo e que devemos batalhar essa grande e preciosa batalha a qual Ele tem nos chamado. Por isso, meus irmãos, fique com essa palavra e que Deus assim te abençoe. Amém? Eu quero chamar nesse momento os presbíteros da igreja para nós juntos participarmos da ceia do Senhor.